Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comment. Sport Comédia, tudo junto. A distância, ele contra Rocher. Pode ser o segundo gol do Corinthians. Fábio Santos, pé esquerdo, bateu! Gol! Igor Gomes. Ener Valencia, cruzamento na área, toque de cabeça! Gol de centroavante, gol de camisa 9 que não desiste, gol de Luiz Adriano, você de novo. Igor Gomes, mesmo com cãibras, trabalha com Valência, um bolão na área, falou, faz Luiz Adriano. Luiz Adriano sobe, toca de cabeça aos 53 minutos, Cássio olhou para a bola, mas nada pôde fazer o gigante Cássio. Empate Internacional, mais uma vez Valência, por todos os ângulos para você curtir Luiz Adriano. Tudo igual, 2-2, Dodô, os últimos 5 jogos. Tem que empatar o jogo, né, Odinei? Porque agora esse lance isolado do Inter, né, que já estava mais uma abafa, uma movimentação muito boa do Ener, cruzamento perfeito. E Luiz Adriano, você citou ele 2, 3 vezes no segundo tempo, foi muito. Ele aproveitou a bola que chegou, cabeceou no contrapé do Cássio e dá um ânimo para a torcida do Inter, que estava chateada e com razão, porque o Inter, principalmente no segundo tempo, não fez um bom segundo tempo, porque o Inter precisa jogar mais e muito mais para livrar e tirar o River da Libertadores. Esquerda para Depena, pé esquerdo, rolou para quem vem de trás. Ajeitou, dominou ali o Matheus, faz a bola para a direita, acertou para o Pedro Henrique, cruzamento, tocou no Cássio, voltou! O Bandeira tá... O time e, além de tudo, os jogadores procuram ele, né? Apertou, joga a bola no Renato. O Corinthians é outro time com o Renato em campo. Bola para ele, ó, na área, pé direito! Boa noite, gente. Sport Comedy na área já nesse dia 5 de agosto de 2023. Sem mais delongas, eu peço que se inscreva no canal, deixa um like, comenta, compartilhe e vamos juntos. Tivemos hoje o jogo Inter 2, Corinthians 2, um jogo disputado, apesar de poucas chances criadas. O primeiro tempo foi o melhor do que o segundo. O Internacional começou indo para cima do Corinthians, criando as melhores chances, tentando não dar espaço para o Corinthians, e o Corinthians abriu o placar com Renato Augusto, maestro, que saiu no segundo tempo. E aí o Internacional empatou o jogo, hein? Numa falha da defesa do Corinthians. Ô Fábio Santos, tem que cobrir, não pode deixar o jogador do Inter entrar como quis, né? E aí, uma jogada do gol do Inter, o Bruno Henrique, volante ex-Palmeiras, ex-Corinthians, empatou o jogo 1-1. E aí, o que acontece? Veio o segundo tempo. O jogo com muita cara de morno. O Internacional, apesar de querer ir para cima, não conseguia criar nada. O Corinthians, apesar da chance que teve, aproveitou, né? Um pênalti em cima do Yuri Alberto, que o zagueiro do Inter puxa o Yuri Alberto dentro da área. E aí, quem bateu? Tio Chico Santos. 2-1 Corinthians. Fábio Santos bateu bem o pênalti. E no final do jogo, numa bobeira da zaga do Corinthians, vou te falar, hein, Gil? Brincadeira, hein? Quem fez o gol? Luiz Adriano, de cabeça. No segundo tempo, praticamente não tivemos chance dos dois lados. Um jogo que realmente mostrou que estava com cara de empate, né? Mas o Corinthians deixa a chance de subir no campeonato, de melhorar sua situação. E o Internacional a mesma coisa. Um jogo em si poderia ter sido mais assim. As duas equipes poderiam ir com mais vontade de ganhar. O Internacional, na minha visão,
perde 2 pontos em casa, o Corinthians ganha um ponto importante, 9 jogos sem perder. Gostei do Biro hoje, o Biro foi um jogador que se movimentou muito bem, o Adson também. O Yuri Alberto, teve o lance do pênalti, mas está faltando ficar dentro da área, né? O Corinthians sentiu muito a saída do Renato Augusto. Do Internacional, Maurício jogou bem, tanto que enfiou uma bola na trave no primeiro tempo e teve um lance em que ele chutou e o Cássio pegou. Agora, o Corinthians hoje realmente poderia ter entrado com o Wesley. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo poderia ter deixado o jogador entrar. E o Corinthians realmente faltou atenção da defesa, né? Porque 2 vezes na frente do jogo e deixar o Internacional empatar foram falta de marcação mesmo, né? Falta de ficar ligado, né? Agora, para o Internacional, realmente faltou também a marcação. Não dá espaço para o Renato Augusto, que é o principal jogador, né? O jogador que cria, o jogador que incomoda, né? E o Adson hoje também fez uma boa partida. No geral, quem deu bobeira foi a defesa do Corinthians, né? Que 2 vezes deu 2 falhas. O Internacional realmente poderia ter não dado espaço para o Renato Augusto, que é o principal jogador do Corinthians. Realmente não poderia. Mas o que joga o tal do Maurício do Internacional? Hein? Joga muito. Bom jogador, é o jogador do drible, é o jogador da arrancada. E é um jogador que consegue fazer coisas sensacionais. Luiz Adriano, matador, empatou o jogo, hein? Precisou do Luiz Adriano, ele foi lá e mandou a bola no fundo do gol, hein? Numa falha da defesa do Corinthians outra vez, hein? E aí a gente vê também um destaque para o Yuri Alberto, né? Que conseguiu sofrer o pênalti e o Fábio Santos bateu muito bem e fez o gol, colocou o Corinthians na frente. Só que é aquela história, né? Você tem que segurar o jogo, mas não dá espaço para o adversário. E se tiver uma oportunidade, mata, né? Né, Corinthians? É brincadeira, né? Vou falar com o Neto. Boa noite, Neto. Tudo bem? Gostou do Corinthians hoje contra o Internacional ou não? Tudo bem, Neto? Boa noite. Corinthians hoje, diga-se de passagem, não fez um grande jogo. Taticamente, não. Mas consegue um ponto importante jogando contra o Internacional. Lá no Beira-Rio é difícil. O time do Inter é muito forte. Mas esse Internacional não é aquelas coisas, não, hein? Diga-se de passagem. Internacional podia ter feito muito mais contra o Corinthians. Então é o seguinte, o Inter tem que ficar esperto e o Corinthians também. Não vão cair, mas também não vão ficar ali na parte de cima da tabela. O que é uma vergonha para Internacional e Corinthians. 2 camisas pesadas, diga-se de passagem. E eu gostei do Maurício, jogador que joga muito, hein? Diga-se de passagem. Ô, Fernando Diniz, olha para esse jogador, rapaz. Convoca ele para a seleção brasileira. Mas ele está jogando bem hoje. Ele vem jogando bem há muito tempo. Bom jogador. E é novo, hein? Ele veio do Cruzeiro. Um jogador novo. Você viu que ele mandou uma bola na trave hoje, rapaz. O que não gostei hoje foi a defesa. Ô Gil, ô Bruno Mendes, vocês têm que se posicionar, né, Murilo? Tá de sacanagem, rapaz. Tomou um gol no final do jogo. É brincadeira. Ô Fábio Santos, uma bola nas costas, diga-se de passagem de novo, Fábio Santos. Os 2 gols foram na esquerda, rapaz. Você tá de sacanagem mesmo. Você fez o gol de pênalti, mas tem que cobrir. Aí o que faltou pro Luxemburgo, diga-se de passagem? Tirou o Renato Augusto e colocou o Fausto Vera no segundo tempo. Errou, realmente. Mas o Fausto Vera deu passe pro Roberto, que sofreu o pênalti. E aí o Fábio Santos bateu muito bem. Só que o que faltou pro Corinthians? Faz o gol, mas não dá espaço, rapaz. Se fecha. O Internacional também faltou um pouco mais de esperteza, hein? Tomou um gol do Renato Augusto logo no começo do jogo, hein? Onde o Inter era melhor. Apesar das poucas oportunidades das 2 equipes, o Internacional foi melhor que o Corinthians no primeiro tempo. O Corinthians não jogou bem. Aí o que acontece? O Corinthians realmente sente a falta do Roger Guedes, porque é o jogador da velocidade, o jogador do drible. Então, Luxemburgo, você tem que ter deixado o Wesley. Essa é a minha visão. É o jogador que precisa ter sequência. Não colocar no final do jogo. Ele tem que entrar jogando. O Biro não fez uma partida ruim, tanto que deu o passe para o Renato Augusto. Ô Adson, você precisa ser menos individualista e mais finalizador, que você é um jogador do drible. Então é o seguinte, faltou isso hoje.
mas o Corinthians arranca um empate importante, faz 9 jogos que não perde. O Internacional precisa ficar esperto, hein, Inter? Não pode deixar de ganhar 2 pontos em casa, hein? Tinha obrigação de ganhar, hein? Então é o seguinte, precisa ligar o alerta. Ô Cudê, você tá de sacanagem, rapaz. É brincadeira você escalar um time do Inter como você escalou hoje. Você já tinha que ter entrado com o Arangues, rapaz. Você tá de sacanagem. O Arangues é o principal jogador do Inter. Tá de brincadeira, hein? Agora é o seguinte, um resultado que não foi ruim pro Corinthians. Mas precisa ligar o sinal de alerta. Precisa sair logo dessa situação, hein? Logo, hein? E o Internacional precisa acordar também, hein? O time do Inter é bom, não pode ficar nessa situação que tá, hein? O empate realmente foi justo pelo aquilo que as equipes criaram no jogo. Para mim, 2-2 foi o resultado normal do jogo. Com certeza, né? Acho que o resultado condiz com o que as duas equipes criaram no segundo tempo, né? Nada praticamente, né? O Corinthians só teve o pênalti que o Yuri Alberto bateu, o que o Yuri Alberto sofreu e o Fábio Santos bateu, e o Inter, o gol do Luiz Adriano numa falha da defesa do Corinthians. Em si, o resultado não foi bom para o Corinthians. Quando eles precisavam da vitória, porque estava ganhando o jogo. Mas também não deixa de ser ruim ganhar um ponto fora de casa. Mantém-se 9 jogos sem perder, mas fica aí a tensão da defesa nos próximos jogos. Corinthians que enfrenta o Coritiba no próximo jogo. Vamos ver, né? Deixa um like, comenta, compartilha e vamos juntos. Ô Neto, para terminar, você acha que o Corinthians está melhorando ou ainda tem algumas coisas que precisa melhorar? Tava segurando o jogo, mas tomou o gol na bobeira, hein, Neto? Precisa melhorar essa questão da defesa. Diga-se de passagem. Hoje, mais uma vez, tomou o gol bobo. Não pode. Por isso que o Lucas Veríssimo está chegando, que é um zagueiro importante no Corinthians. Agora é o seguinte, como é que você toma um gol no final do jogo? Como é que você não marca? Como é que você deixa a bola nas costas, rapaz? Aí o que faltou? Alguém cobrir ali. Ô Fausto Vera, você entrou, deu passe, tudo certo. Mas tem que marcar, velho. Chegar junto. Não pode dar espaço pro jogador do Inter. Principalmente esse Maurício, que é bom jogador. E aí o Luiz Adriano finalizou. O que faltou pro Corinthians hoje? Atenção. Só isso. Minha visão de jogo. E o Roberto, parabéns pra você. Você se esforçou. Você sofreu o pênalti. Mas você precisa ficar mais dentro da área pra você fazer o gol. E o Renato Augusto, a partir do momento que o Corinthians, que ele saiu, o Corinthians sentiu falta dele. Então é o seguinte, é o jogador que cadencia o jogo. Aí o Luxemburgo errou na questão de ter posto o Fausto Vera. Mas o Fausto Vera também tinha que ter chegado junto, hein? Deu passe pro pênalti, só que errou em não cobrir o Fábio Santos. Diga-se de passagem, onde saiu o gol do Inter. Agora vamos ver, né? O que acontece com o Corinthians. Eu acho que o Corinthians melhorou um pouco, mas não pode tomar gol bobo como tomou hoje. Essa é a minha visão. Também acho. Deixa um like, gente, e tamo junto. Bom domingo a todos.